Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa poderia pagar para os investidores. A Petro, nos preços atuais, poderia pagar acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E não somente isso, a ação também teria um potencial de valorização expressivo, motivado principalmente por um grande projeto aí que pode dobrar a capacidade da empresa no médio a longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre todas essas novidades sobre Petrobras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. Petrobras é uma das ações que compõe aqui a carteira do canal. Na verdade, a carteira do canal é lotada de estatais, né? Banco do Brasil e Petrobras aí representam mais de 50% da minha carteira. Petrobras tem aí 6,4% no total. E perceba que eu tenho 440 ações a um preço médio de R$ 31,45. Bom, quando todo mundo fala de Petrobras, é aquela velha questão, mesma coisa do Banco do Brasil, tá? É a mesma novela. É governo ali de esquerda, governo de direita. Vamos esquecer esse ponto, tá? Vamos esquecer a parte política. Vamos focar no resultado da empresa no médio e longo prazo. A gente vê, pessoal, que por mais que seja uma estatal, que acaba sendo apelidada pelo mercado como ineficiente, e também que afetou a imagem da Petrobras nesses últimos anos, né? Perceba ali que a corrupção que teve com a Petrobras no ano de 2015, por conta de desvio de dinheiro por parte do governo Dilma, fez a empresa ter uma péssima imagem. Mas, pessoal, tendo ou não uma péssima imagem, é a maior petrolífera aqui do país e enfrentou esse cenário. Se ela já enfrentou aquele cenário catastrófico, ela pode enfrentar qualquer coisa, tá? Perceba aí que o governo jamais deixaria a Petrobras quebrar, porque é uma das grandes aí que acaba fomentando, né, a balança comercial do governo, fomenta aí o déficit orçamentário, a máquina pública. O governo jamais vai deixar a empresa quebrar. Sempre que acontecer alguma coisa de ruim, vai acabar salvando a Petrobras e o Banco do Brasil. Isso aqui é inevitável. A gente vê que a questão aqui, ó, do diesel, do petróleo e da gasolina são os maiores componentes que mandam no resultado da Petrobras. Então a gente fizer uma soma aqui bem simples, ó, 25 de petróleo, mais 31 de diesel e mais 14 de gasolina, a gente vê que 70% do resultado da Petrobras está atrelado no petróleo. Então, consequentemente, ela é uma empresa de commodities, tá? É por isso que você precisa ficar vidrado no preço do barril do petróleo. Quando há uma alta nos preços do Brent, a Petrobras tende a se beneficiar, e quando há uma baixa, ela tende a se prejudicar. Mas isso aqui é muito simplista. Existem 3 fatores que eu cito em todos os vídeos aqui, já ficou até de praxe eu falar sobre Petrobras, né? Que é o custo de extração. O custo de extração da Petrobras é o terceiro menor do planeta, tá? Apenas perdendo aí para a Saudi Aramco e para a Chevron Corp, que são outras petrolíferas americanas, né? Mas, pessoal, sabe qual é a questão? O custo médio por extração da Petrobras dolarizado fica na faixa de $8 o barril. Colocando isso aqui, ó, em reais, a gente tem... Ah, claro, você pode colocar pelo dólar, isso aqui é o lifting cost, mas isso aqui é isolado, tá? Na verdade, o custo em reais aqui fica em $28, 28 reais, né? Por aí, tonelada de preço de barril de petróleo. Mas a grande questão é a seguinte, tá? Se tá em 28 e hoje o preço está em $62 aqui, consequentemente, para a Petrobras ter prejuízo, o preço do barril do petróleo precisa cair aí abaixo de $28 o barril. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então a gente tem um lifting cost acaba sendo diferente do preço total, tá? Porque isso aqui seria o preço bruto. Já descontando todos os impostos, basicamente é de $8. Mas vamos nos basear aí pelo preço bruto, que é o mais praticado pelo mercado. Bom, se cair abaixo de 28, ela tem prejuízo. Só que aí é que tá, ela está muito mais protegida contra flutuações de preços do barril do petróleo. Para primeiro de conversa, que o mercado jamais deixaria qualquer commodity, seja petróleo, seja minério de ferro, seja agronegócio, cair para sempre. Não existe queda
para sempre. Existe aí ciclos, tá? E se isso acontecer, isso tende a inviabilizar a produção global. A empresa poderia paralisar o seu estoque para sempre. Isso aí seria, tecnicamente, pessoal, um choque global. O que o mercado iria fazer? Jogar o preço para cima naturalmente. Você percebe que isso aconteceu em vários momentos na história. Aconteceu em 2020, aconteceu aqui, ó, em 2015. Toda vez que o petróleo caiu, o preço retornou aí em um patamar bem mais elevado, tá? Então a gente percebe que já tem essa questão de proteção de não cair para sempre, o mercado vai jogar para cima, e a questão do custo de extração seguir se reduzindo trimestre após trimestre. Fora também a dívida líquida baixa. Perceba que a Petrobras, comparando aí com outras empresas, é a que tem a menor relação dívida líquida sobre EBITDA, comparando com PetroRio, por exemplo, que tem uma dívida mais elevada. Então ela tem mais possibilidade de crescimento, dado de que tem uma dívida líquida mais controlada assim, tá? Mas a grande questão é, ué, Pablo, e esses R$10 por ação, será que realmente é possível? Olha, pessoal, hoje a Petrobras tem uma política de pagar, caso o preço do barril esteja ali, ó, acima dos seus $40, ela paga pelo menos um dividendo mínimo na faixa de 21 bilhões, supondo que o operacional seja parecido, se a gente dividir isso aqui, ó, pela quantidade de ações da Petrobras hoje na bolsa, que é de 12,89 bilhões de reais, nós temos aqui 3,25 por ação. Então, se a gente perpetuar no pior cenário para a Petro, com preço de barril abaixo de $60, 3,25 por ação em 5 anos, ela paga facilmente acima de R$10. Ficaria R$16 por ação, que dividido aqui nos seus R$30, você está tendo um yield de 54%, tá? Então, mesmo com o petróleo em baixa, a Petro está muito barata, porque ela ainda poderia pagar um dividendo acima de 7 a 8% ao ano para o acionista. Além de ter esse dividendo expressivo, você tem um potencial muito bom de valorização, porque quando a gente pega aqui, ó, ela está tendo um EBITDA interessante, mesmo com uma desvalorização do petróleo. Perceba que hoje ela está sendo negociada em 4 vezes EV sobre EBITDA. A média da Petro hoje é ser cotada em 8. Então você já faria um cálculo bem simples. Se a Petro continuar com 200 bi de EBITDA como está hoje, ser cotada por 8 e você tirar, né, consequentemente a dívida líquida da empresa, dividir aqui pelo valor de mercado atual, você tem um potencial de valorização de 215% no preço das ações, que hoje é a R$30, se a ação subir 250% no longo prazo, você poderia ter uma ação sendo cotada pelos seus R$90 a R$80. E sabe qual mais interessante disso aqui tudo? É que pelo preço justo do Graham, que olha muito para empresas mais com demandas inconstantes, esse preço justo se aproxima muito pela lógica do Graham, ó, R$84, que aí traz justamente esse potencial de alta bem expressivo. Então imagina só, você tendo uma alta de 200%, mais um dividendo sendo pago acima de 2 dígitos para você aí no médio a longo prazo. Então perceba que seria muito bom para a Petrobras. E aí se você colocar o retorno embutido no preço da ação, se você pegar aqui, ó, 1 menos payout médio vezes o ROIC, retorno sobre capital investido, da Petrobras, que fica em 13,5% ao ano na média, você tem 9,4% ao ano de crescimento, somado ao dividendo na faixa aqui, né, que tende a ficar de 10%, e mais uma taxa de reaplicação de 3%, Petrobras poderia gerar para os próximos anos 22% ao ano de retorno. Será que ela gerou isso? Ela gerou. Olha só quanto ela deu isso aqui, ó, em 10 anos, 1.600% de retorno. Quando você coloca a taxa anual equivalente em Petrobras, e basicamente aqui 10 anos no tempo, você teve 32,8% ao ano na média. Então perceba que eu não estou sendo aqui irracional, eu estou colocando algo realístico em Petrobras. Mas saiba, tá? Esse retorno vem acompanhado com muita ciclicidade. É muito fácil hoje você falar de Petrobras, mas será que você aguentaria ter a empresa lá no ano de 2016, onde a Dilma estava fazendo uma corrupção pesada, a Lava Jato, pré-sal, Petrobras aí afundando, tá? Resultado sem dividendos. Então assim, e ficou assim durante muito tempo, ó. Você observa que de 2016 até 2020, Petrobras ficou de lado, não pagando nada, desabando. O investidor já teria desistido, tá? A não ser um investidor casca grossa, que aguenta esses cenários de queda e segue comprando mesmo assim. Pra você que ficou firme na Petro, olha o retornão que você teve depois, tá? Então saiba, ações mais cíclicas, elas trazem mais retorno, mas claro, elas têm um risco de volatilidade, de psicológico muito mais elevado. Então vai depender do investidor. Se você é um investidor que não quer ciclicidade, ficasse com alguma outra, tá? Talvez ali uma PetroRio, mas PetroRio também é cíclica, né? Por mais que seja privada, depende do petróleo. Na verdade, se você for um investidor conservador, nem petróleo você vai querer investir. Então assim, pessoal, vai depender muito do perfil do investidor. Mas sim, hoje Petro tá barata, tem potencial aí, ó, de valorização e também
de bons dividendos para o acionista. E a grande cereja do bolo na Petrobras, para você que ficou comigo aí até no final desse vídeo, é a margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. A margem equatorial, pessoal, é como se fosse o novo pré-sal para a empresa, tá? Ela vai dobrar a produção, aumentar o seu EBITDA, e o que pode combater a queda no preço do Brent? Aumento de produção. Se a Petrobras continuar crescendo a produção, continuar aumentando essa questão de gestão de capital para investimentos bons dentro da empresa, ela pode sim, mesmo com o petróleo em queda, continuar crescendo, tá? Agora imagina, porque uma hora o petróleo vai virar, nada cai para sempre. A empresa poderia trazer um combo de retorno para o acionista, tanto em dividendos e também em potencial de valorização. São por esses motivos, pessoal, que Petro na minha carteira representa a minha quinta maior posição, tá? Porque eu acredito sim que é uma empresa aí que vai trazer um retorno interessante. Só não estou comprando no momento porque eu estou focando muito no Itaú, mas eu acho sim que a Petro aí é uma boa empresa, tá? E lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E aí, quero ver se essa narrativa vai mudar, porque se ela enfrentar um cenário complicado, ninguém vai mais falar que é uma boa empresa. Veja o que está acontecendo aí com o Banco do Brasil. Hoje todo mundo fala que o Banco do Brasil é ruim, mas até ano passado, o Banco do Brasil é a melhor ação da Bolsa, tá? Então, pessoal, não sigam as narrativas. Vocês precisam ter a sua própria estratégia. Nada se trata de recomendação. Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E para mim, que eu sou um investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações baratas pela Magic Fórmula, fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que eu encontro o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros tem vídeo de qualidade para vocês com muita profundidade. Fora também acesso ao meu curso Rumo à Liberdade Financeira de 2097 por apenas aí R$19,99 por mês. Você já tem acesso ao conteúdo aí totalmente de qualidade, profundo e que pode levar você para outro patamar. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva para médio e longo prazo. Em particular, tem ação na carteira e acredito sim, tá? Que no longo prazo será uma das grandes vencedoras da bolsa. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!